Oi gente, tá começando mais um vídeo no canal e bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que está assistindo e roda a vinheta. Então, gente, com essa musiquinha vocês já podem perceber que a gente vai falar sobre as mortes da Grey's Anatomy. E eu listei aqui, acho que umas seis mortes, 6 ou 5 ou 7, não sei ainda, acho que é isso, 6 ou 5 ou 6 ou 7 morte que eu vou falar aqui, que me chocaram muito. E tem uma só que eu fiquei feliz. Tem uma que eu fiquei feliz. Essa música é exclusiva não lembrar quando tem alguma morte em Grey's Anatomy. Começando pela primeira morte, que eu vou falar que eu fiquei feliz. A primeira morte, sim, que eu fiquei feliz, porque eu queria muito que ele morresse, porque eu não via a hora de acabar com aquele showzinho, porque eu não gostava, não gostava daquele showzinho que tava acontecendo, que foi a primeira morte, que é a do Danny e do Cat. Eu não gostava porque, pra mim, ele tava atrapalhando o relacionamento da Izzy com o Alex, porque desde o começo, assim, eles tiveram um pequeno desentendimento, só que depois eles, sei lá, né, desenvolveram um amorzinho ali. Só que daí aparece o Danny do Cat e atrapalha esse amor, porque a Izzy fica totalmente apaixonada por ele, e daí ele vai lá pro hospital e depois de um tempo ele volta totalmente, assim, desestabilizado, porque ele tinha um problema sério de saúde, porque ele precisava da doação de um coração, né, pra ele poder sobreviver. E aí a Izzy ficou totalmente apaixonada por ele, e eu achei que o Danny do Cat estava atrapalhando, e eu chipava mais o Alex com a Izzy do que a Izzy com o Danny do Cat, então eu preferia muito que ele morresse. E graças a Deus ele morreu. Eu sei que tem gente que amava ele, que tipo gostava muito, mas essa é a minha opinião. Esse foi o que eu senti no momento, foi que eu tinha muita raiva dele, eu odiava quando parecia os dois juntos. E fiquei muito feliz na hora que eu não gostava do Buck, né? O Buck leva um tiro bem na hora que a Izzy vai cortar eu esqueci o nome, vai cortar o negócio lá pra ele poder ganhar o coração primeiro. Só que daí o Buck leva um tiro, só que daí depois de um tempo lá ele melhora, só que depois ele morre, né? Ele perde a Izzy em casamento e daí ele morre. E daí eu achei muito lindo também dessa cena. A única parte linda que eu achei foi a hora que o Alex vai com a Izzy, assim, toda pronta, de vestido, assim, lindo, maravilhoso, aquele vestido rosa dela, e o Alex pega ela no colo e ela começa a chorar. Só que depois disso a Izzy começa a ter alucinações com ele, ela começa a ficar meio doidinha, assim, da cabeça, por causa dele, e foi isso, eu acho que aconteceu. Foi isso, daí a Izzy e o Alex deram uma distanciada e depois voltaram, só que daí a Izzy deu um chá de sumiço no Alex, né? Que eu achei muito deselegante da parte dela fazer isso com ele, porque é ridículo o que ela fez com ele, né? Porque imagina, o Alex todo lindo, maravilhoso, pediatra lá, e ela vai e me larga. Vai e me larga ele, né? Totalmente deselegante da parte dela, eu achei. Então foi essa morte que eu falei que seria uma das mortes que eu fiquei feliz, que foi a do Danny do Cat. E seguindo, a segunda morte que eu fiquei muito, muito triste, essa fiquei triste mesmo, foi a do Henry, que tinha um par romântico com a Ted, com a minha linda, maravilhosa, que saiu da série também. Espero que ela volte. Eles tiveram um par romântico lá, porque, né,
a Ted casou com ele para ajudar ele para ter o plano de saúde, né? Porque ele não tinha dinheiro e ele precisava ter esse plano de saúde, senão ele morria, para ele conseguir fazer a cirurgia lá. Aí a Ted foi e casou com ele, assim, só por também te ajudar, porque ela ficou emocionada com ele e os dois começam a se apaixonar. Achei muito linda essa parte, os dois se apaixonando. Só que depois, infelizmente, ele morre, né? Porque a Ted não podia fazer cirurgia nele e ela pediu pra Cristina fazer a cirurgia. Ela confiou totalmente na Cristina, só que a Cristina não conseguiu porque era grave a cirurgia, né? Era de risco. E daí teve uns episódios, um bom tempo em que a Ted ficou falando pra Cristina repetir todo o procedimento pra ela, sabe? Isso me lembro perfeitamente, que ela falava pra Cristina repetir todo o procedimento. E eu lembro que também, eu não lembro quem que era, não sei se era o Burke, eu não sei, que falou que a Ted não precisava fazer isso, a Cristina não precisava ficar respondendo isso porque a Ted estava louca. Só que daí teve uma parte também que a Ted fala pra ela repetir, ela repete tudo que ela fez. E a Cristina pede perdão pra Ted, pede muita desculpa pra Ted, só que da Ted fala pra ela que ela fez totalmente certo, que se fosse a Ted ela faria a mesma coisa, então ele tinha que morrer. Fiquei muito triste, queria muito que eles ficassem juntos, porque, né, a Ted era uma fofura de pessoa e o Henry também. Achei que o casal era muito top aquele casal, e queria muito que eles ficassem, mas não foi dessa vez, né, porque nunca é do jeito que a gente quer as coisas, principalmente nessa série. E seguindo já a listinha, a quarta, não, eu tô na segunda, né, Cat, a terceira. A terceira morte é da Alex no avião, que o avião cai, né? Fiquei muito triste mesmo, porque foi a Alex que morreu e eu não queria que ela morresse, porque eu queria muito que ela casasse com o Mark, que tivesse um papel mais, tipo, como eu posso dizer, que eles tivessem um final bem feliz, que seria o casamento, né? Eu queria muito que eles casassem, não deu certo. Aí, né, o avião tá lá em cima dela, uma parte do avião, e o Mark tentando erguer, né, querendo tirar lá pra ele seguir a vida, pra ele... E eles se declaram um pro outro lá, falam quanto o amam um ao outro. Só que, né, gente, perderam tempo demais, porque foi uma enrolação esses dois, gente do céu. Mas tudo com amor, mas foi muito enrolado, né, porque eu queria muito que eles casassem. Que eles deviam ter seguido rapidinho já no casamento, quando eles estavam apaixonados pelo outro, quando rolava amor mesmo. Aí eu fiquei muito triste, porque daí, assim, daí ela fica assim, né, que morreu, aí ele vai e fecha o olho dela, assim. Eu fiquei muito, muito triste mesmo por isso. E também seguindo já, a quarta morte foi do Mark, que eu não imaginava que os dois morreriam de uma vez só, né, a vez só, e ele morreu. Ele morreu logo depois dela, acho que no outro episódio morreu logo depois dela. E aí eu não imaginava, porque ele acordou no hospital, ele tava, tipo, estável, aí ele melhorou. Só que quando ele melhora, ele morre, né? E todo mundo fala, eu lembro muito bem que o Dr. Weber veio e falou que ele ficou preocupado como ele tinha melhorado rápido, ele ficou preocupado, porque, né, isso acontece. Ficou preocupado, e o Mark sabia que ele tava morrendo, né? Ele sentiu que ele tava morrendo, e bem na hora que, assim, que ele tava morrendo, todo mundo tava, assim, em volta, assim, sabe, da cama dele, assim, tava a Bailey, o Derek, a Kylie, o Alex, eu acho que tava também. Fiquei muito triste mesmo, porque eu não queria, porque, né, ele é um homem maravilhoso. A gente quer, e os dois acabaram morrendo. Foi um final meio que romântico, meio triste, meio porque, né, os dois morreram um seguido do outro. E eu fiquei muito triste mesmo, mas fazer o que, né? Segue a vida, vai vir, como eu penso. Como eu penso bastante, tipo, morre algum personagem, mas sempre entra outro, que você cria outro amor, né? A gente não esquece, né? A gente sempre lembra, mas daí sempre entra alguém, aí substitui aquele amor. Aí, seguindo aqui, a quinta morte foi do Jorge, o 007, que eu fiquei muito triste mesmo, porque eu não queria que ele morresse também, que foi um dos primeiros que saiu do grupinho, né, da Alex, da Izzy, da Merit, da Young. Foi um dos primeiros a sair do grupinho, e eu não queria que isso acontecesse, mas aconteceu, e segue a vida, né, gente? Que foi um momento bem triste mesmo, que eu achei que foi bem triste, foi a hora que ele pega a mão da Merit. A Merit tá lá examinando ele pega e escreve assim 007.
Aí a Meredith fica meio raciocinando, assim, de na hora ela leva um susto, assim. Eu levei um susto com ela, sofri com ela naquele momento. Fiquei imaginando, nossa, se fosse um amigo meu, misericórdia, meu Deus, sofreria muito. Porque a gente sempre pensa, né, quando tá acontecendo isso, a gente sempre pensa em alguém que a gente tem intimidade, né. Aí eu pensava a mesma coisa. Mas ele morreu, enfim, né, ele não tava tendo, como o ator falou, o ator que fazia, ele não tava tendo o reconhecimento que ele merecia. Ele tava um pouco sumido mesmo nos episódios, todo mundo percebeu isso. E a sexta morte, a penúltima morte, é a do Derek Shepherd. Essa daí, tipo, levei de boa porque todo mundo quando eu comecei a seguir, assim, seguir páginas, seguir no Twitter, no Facebook e no Instagram, todo mundo falava que ele ia morrer. Então eu fui criando anticorpos já, me preparando por essa morte. Então pra mim foi de boa, assim, tirando a parte que a Meredith sofreu bastante, né, com a morte dele, porque ele estava meio distanciado, né, ela estava muito pensando nele, e também daí ela estava grávida dele, acho que do terceiro filho, e ela ficou muito abalada mesmo com a morte dele, e foi tipo o episódio inteiro só de lembranças deles, né, dos dois, assim, desde o começo. Foi muito lindo esse episódio. Tanto eu não gostava tanto do Derek como eu gostava do Mark, mas foi bem triste, né? Mas a vida segue. Foi bem triste, né? Porque ninguém imaginava que a Soberana ia querer tirar o par romântico da Meredith Grey, né? De uma personagem principal. Ninguém imaginava. Aí, depois que ele morre, pode ficar sabendo que qualquer hora a Grey pode morrer, né, gente? Mas eu acho bem difícil acontecer. E seguindo aqui, acho que a última que eu assisti e fiquei muito emocionada também com a morte foi do carinha que, acho que é Kylie é o nome dele, que fazia par romântico com a Edwards. Fiquei muito triste porque eu gostava muito dos dois juntos e eu achava eles românticos, muito lindos, só que a Edwards, né, não queria muito ficar com ele porque ela queria seguir o sonho dela, que era ser médica, e ele queria seguir o sonho dele que era ser cantor, né, e viajar pelo mundo. E a Edwards não apoiava muito a Stephanie, não gostava muito dessa ideia. Aí eles saem junto, começam a namorar tudo, só que a Stephanie vai e fala pra ele, vamos dar um tempo, vamos parar com isso, porque ela quer seguir o sonho dela e ele quer seguir o sonho dele, ninguém quer abrir mão de nenhum lado, né? Aí ele vem, aí ele já vem, né, depois de um tempo, ele já tá bem desestabilizado, né, com a doença, com o câncer, e ele já tá tremendo, assim, com a mão, tudo. E a Edward se arrepende muito, um pouco, fica bem preocupada com ele, só que ele ficou um pouquinho com raiva dela no começo, e logo depois, um pouquinho antes dele morrer, eles se acertaram, né, teve até um beijo muito lindo, maravilhoso deles. Só que daí ele morre, né, gente? E logo depois também a Stephanie sai da série, que eu fiquei muito triste, porque ela foi um pouquinho insuportável no começo, mas logo depois eu gostei. Foi tipo o Alex, sim, eu odiava o Alex no começo, eu queria muito que ele morresse. Só que daí depois eu fui pegando amor por ele, quero que ninguém toque nele, espero que a doutora soberana lá de cima nunca toque nele. E, gente, foi esse. Então, gente, foi essas 7 mortes que eu listei pra vocês verem, que foi a que me chocou. Tirando do Derek, sim, que eu sabia, só que foi uma parte que eu imaginava que a Soberana ia querer tirar o par romântico da Meredith, né? Então, vamos encerrar o vídeo por aqui. E, gente, me segue nas redes sociais, que vão estar aqui, em algum lugar, que eu não sei aonde, mas vão estar aqui. Compartilha esse vídeo, curte, comenta qual foi a sua morte, se você assistiu Grey's Anatomy, qual foi a sua morte que machucou você. E se inscreva no canal. E é isso aí, gente. Beijão por estar aqui. Muito obrigada por estar aqui novamente. E falou!